O número de brasileiros saindo do país vem batendo recordes. Para vocês terem uma noção, já são mais de 4,5 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população do Uruguai, por exemplo. Enquanto isso, a mídia internacional tem divulgado notícias lamentáveis de brasileiros passando por situações extremas no exterior, onde famílias estão morando dentro dos próprios carros ou até nas ruas, devido às dificuldades financeiras em Portugal e nos Estados Unidos. Mas se a vida no exterior é tão perfeita como os filmes e as séries fazem parecer, onde é que os brasileiros estão errando? Vamos conversar, pessoal. Eu costumo dizer que migrar é como pular de um penhasco e ter que construir o paraquedas enquanto você cai. Literalmente. E para ficar claro, pessoal, a ideia do vídeo de hoje não é analisar se viver no exterior é bom ou ruim, e sim mapear as áreas onde os brasileiros normalmente ignoram e que acabam por resultar em frustrações e até uma necessidade de voltar ao Brasil. A Globo publicou uma matéria, mais ou menos 4 meses atrás, contando as histórias de algumas pessoas que chegaram a situações extremas de necessidade a ponto de terem que morar na rua, em Lisboa, por uma combinação de alto custo de vida, salários baixos e má gestão do plano imigratório. Aliás, muitas pessoas não sabem, mas a Europa, de maneira geral, vive uma crise habitacional e literalmente até os próprios europeus encontram dificuldades em não só encontrar imóveis disponíveis, mas também de conseguirem arcar com os custos de vida de maneira geral. Os filmes e séries sobre a vida nos Estados Unidos e na Europa frequentemente pintam um quadro idealizado e glamouroso que simplesmente não reflete a realidade. Essas produções tendem a focar em histórias de sucesso, riquezas e oportunidades ilimitadas, deixando de lado os desafios cotidianos enfrentados por pessoas normais. Falando sobre desafios nos Estados Unidos, por exemplo, você sabia que a razão número 1 de falência da população americana é relacionada a custos médicos? Por exemplo, uma simples ida ao hospital pode custar até $1.200 apenas pelo transporte da ambulância. Ou que o americano, em média, deve apenas de crédito estudantil em torno de $30 mil por baixo. Isso os filmes não dizem, né? Essa realidade onde as pessoas têm um custo de vida muito alto, onde elas têm dívidas muito altas, isso daí Hollywood não quer saber. Mas continuando sobre aquilo que os filmes não mostram, por exemplo, o imigrante, quando chega num país novo, ele logo de cara tem uma desvantagem profissional entre ele e o nativo. Afinal, por ser imigrante, ele ainda não consegue transmitir um grau de confiança para as empresas que o local consegue. Às vezes nem a língua esse imigrante domina, não entende das leis, não entende da cultura, nem dos hábitos e nem como funciona o mercado de trabalho. Além disso, o alto custo de vida, a complexidade dos sistemas legais e burocráticos são aspectos pouco explorados nos filmes de Hollywood. Esse retrato incompleto cria a ilusão de que viver no exterior é fácil e sem obstáculos, quando, na verdade, a vida real tem muitas dificuldades e adaptações que Hollywood simplesmente não tem interesse em mostrar, pois não é algo apelativo e nem que o público queira assistir. Além da ilusão sobre aquilo que os filmes não mostram, muitos brasileiros vão aos Estados Unidos ou à Europa a turismo e depois se iludem achando que o dia a dia dos americanos ou dos europeus são iguais aos passeios de turistas deles, como se a vida fosse só fazer compras em outlets e passeios nos parques e museus. Quando nós viajamos a passeio, geralmente a gente só vê a parte confortável e bonita dos locais. Atrações turísticas, bons restaurantes, eventos culturais, paisagens lindas e deslumbrantes. Durante o turismo, nós ficamos em hotéis com café da manhã, as interações com os locais são sempre numa ótica de turismo e, obviamente, nós vamos ser bem tratados por eles devido ao interesse da indústria hoteleira. Por outro lado, viver em um novo país vai implicar em enfrentar desafios diários que não são visíveis durante uma viagem a passeio. Isso inclui lidar com a burocracia local, procurar emprego, ter que pagar as contas, entender e descobrir leis e regulamentos, adaptar-se a uma nova cultura, ter que aprender um novo idioma, construir uma nova rede de amigos, de pessoas de confiança. Além disso, você vai ter que lidar com a saudade de casa, com a barreira linguística, o isolamento social
E isso tudo são realidades que os turistas simplesmente não conseguem ver durante uma viagem de passeio. Mas aí as pessoas vão pensar: ah, Caio, basta eu ter o dinheiro e o resto eu resolvo. Pessoal, não é tão simples assim. A segunda coisa vai ser o impacto da conversão da moeda. A flutuação cambial pode afetar significativamente o poder de compra e as economias dos imigrantes. O processo de regularização da situação legal em outro país pode ser caro e complexo, exigindo reservas financeiras significativas para taxas de vistos, advogados de imigração e outros procedimentos burocráticos. Muitos brasileiros subestimam os custos envolvidos na mudança para outro país, incluindo taxas de vistos, custo de vida, aluguel, alimentação, transporte, despesas iniciais, e isso pode levar também a um planejamento financeiro insuficiente. A influência de histórias de sucesso ou percepções simplificadas sobre a vida no exterior podem criar uma falsa ideia de que é fácil encontrar trabalho bem remunerado ou até oportunidade de negócio assim que se chega no novo país. A mídia e histórias de sucesso muitas vezes simplificam a experiência de imigrar, criando uma falsa impressão de que obter um visto ou se legalizar a uma situação em um país estrangeiro é um processo rápido e simples. Além disso, a burocracia e os requisitos específicos, como comprovação de renda, domínio do idioma e as qualificações profissionais variam amplamente entre os países, o que pode ser confuso e desanimador para as pessoas. Sem um conhecimento aprofundado ou orientação adequada, muitos vão acabar enfrentando dificuldades inesperadas e prolongadas na busca da regularização de uma situação no exterior. Mas então, qual seria a solução para minimizar as chances do plano de imigração dar errado? Primeira coisa é entender que o processo de imigração para outro país nunca será algo garantido. É necessário se organizar considerando os vários cenários positivos ou negativos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado explicando como eu organizaria um plano de imigração se tivesse que fazer tudo de novo hoje. Deixe nos comentários. Se vocês implementarem as estratégias daquilo que eu disse aqui e sugeri para vocês, vocês vão aumentar e muito as chances de sucesso no procedimento de imigração de vocês. Tudo que eu desejo é que vocês não tenham surpresas desagradáveis e que a coisa realmente funcione nessa transição de vida para o exterior. Pessoal, para poder concluir o vídeo, eu sei que isso é um assunto complexo e que muitas pessoas podem não concordar com aquilo que eu disse. Mas independente de você concordar ou não comigo, não vai mudar o fato de que você vai ter que fazer algum tipo de preparação para poder sair do Brasil. Então, a verdade é que quem vai arcar com o resultado das suas escolhas, no fim, vai ser sempre você mesmo. Então você escolhe o caminho que você preferir, porém eu deixo essas sugestões aqui. Deixe nos seus comentários também a opinião sobre o vídeo, sobre aquilo que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, ou até a sugestão de algum outro tema diferente para eu poder fazer outro vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.